Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente traz alguma coisa sobre macroeconomia associada sempre ao mercado de ações, e dessa vez a gente vai trazer o PIB do Brasil, né? E o PIB do Brasil que veio acima das expectativas, saiu nessa semana o resultado do primeiro trimestre de 2021. A gente vai passar um pouco com relação a ele para ver o que melhorou, o que piorou. Então fique já com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar e dizer para vocês o seguinte, eu devo fazer esse aviso só no vídeo de hoje, no de segunda-feira, que vai ter uma live de fechamento de mercado na quinta-feira, dia 10 de junho, que vai abrir mais algumas vagas da carteira plena e vai ficar aberto por um dia no máximo, provavelmente vai esgotar tudo durante a live. Então, fiquem atentos, quem quiser, quem estiver esperando aí vaga na carteira plena, 18 horas na quinta-feira, dia 10 de junho. Bom, vamos aproveitar para passar aqui, ó, só para passar como é que eu chego nesses dados, ó. Eu estou aqui no site do próprio IBGE, tá? E se você quiser aqui, você já tem algumas séries históricas. Se você clicar aqui nas séries históricas, aqui você tem principais resultados, por exemplo. Aqui você tem algumas tabelas. Eu já baixei a tabela completa aqui, tá? E a gente vai passar por tudo isso. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente mostrar com relação à Bolsa de Valores é o seguinte: é que a gente tem um PIB que está passando por uma inflexão. Eu gosto muito disso, mesmo sabendo que o mercado antecipa, né? Então, por exemplo, vamos voltar aí no tempo. Ó. Esse trimestre aqui foi o terceiro trimestre de 99, foi quando teve uma inflexão. Olha o que aconteceu com a Bolsa lá atrás, em 1999, né? Vamos tentar pegar aqui janeiro de 99, foi aqui, ó. A bolsa em 300 dias úteis aqui subiu 173%. A questão é, quando teve a inflexão em setembro, o resultado saiu lá já em dezembro. Então a pessoa que acabou comprando aqui, ó, ela ganhou 35%, mas você vê que já comprou um pouco no final. Por isso que algumas pessoas falam que o PIB não tem relação com a bolsa. Isso é uma grande bobagem. É porque a bolsa antecipa, então você tem que colocar só esse delay, né? Na verdade, antecipar e botar um delay no PIB. Então, se você pegar e jogar 2, 3 trimestres para frente, ela vai ter muita correlação, ainda mais se você pegar PIB em valores correntes, a gente já fez vídeo sobre isso aqui. Tá? Outra alta forte aqui do PIB foi aqui, ó. Terceiro trimestre de 2019 a terceiro trimestre de 2010, por exemplo. Né? Lembrando que sempre antecipa um pouquinho. Então, vou pegar aqui 2009, ó. Vamos pegar início de 2009, imaginar que antecipa 2 trimestres aqui. Aqui foi o janeiro de 2009. Se a pessoa ficou com ele até o 2010, olha só, ganhou 89%, por exemplo. Agora, se a pessoa esperou para comprar depois que os dados melhoraram ali no terceiro trimestre de 2019, de 2009, aí não, aí ele já comprou aqui, por exemplo, né? Ganhou 6, 7%. Agora, outro dado que foi muito bom também em relação à PIB foi essa alta daqui, né, de segundo trimestre de 2016 até aqui o segundo trimestre de 2018, mais ou menos. Então, nesse caso, até a pessoa que comprou no segundo trimestre de 2016 não teria tanto problema, porque segundo trimestre de 2016 passou aqui, ó, passou aqui, é isso mesmo, em setembro de 2016 deve ter sido o resultado do segundo trimestre. E aí a pessoa até 2018 ainda pegou toda essa alta aqui, por exemplo, de 59%. Claro que se ele tivesse antecipado 2 trimestres, ele teria pego essa alta toda aqui. E aí você vê agora que a bolsa está numa inflexão. Né? Ele está chegando aqui na inflexão. Então, quer dizer, aconteceu a inflexão. O que aconteceu com o mercado? Você vê que o mercado já está subindo desde antes.
né? O mercado já pegou aqui a alta da bolsa já há um tempo, ó, já foi 19, 20%. Esses 19, 20% é igual aqui, aquela pessoa que resolveu pegar depois da notícia, perdeu aqui o início, mas ainda pode ter aqui algo para frente. Como é que vai acontecer esse algo para frente? Vai acontecer se esse valor aqui continuar andando. Por que esse aqui de 2009 e 2010 acabou sendo curto? Porque olha só, foi curto também, andou e depois parou e caiu. E aí a bolsa não subiu mais. Então, às vezes, né, isso aqui é importante. A gente está num período agora de muita euforia do mercado, que as pessoas estão vendo mais as coisas boas do que está acontecendo. Então, por exemplo, o Brasil teve superávit primário, o Brasil está votando reforma tributária que vai reduzir imposto das empresas, embora vá aumentar dividendo para a gente. A gente está vendo aí o Brasil crescer de novo acima das estimativas. Com o PIB crescendo, aquele indicador dívida bruta sobre PIB, ele diminui, né? Porque você está aumentando o denominador mais rápido, e a gente vai ver que os gastos do governo estão diminuindo também, a importância de ter tido uma legislação do teto dos gastos públicos lá atrás com o governo Temer. Então, quando o mercado começa a precificar tudo isso junto, ele bota uma euforia. Quer dizer, o mercado, hoje o PIB é esse daqui dos últimos 4 trimestres, mas provavelmente o mercado já está precificando isso, porque ele antecipa. Se o mercado, né, se o PIB subir até aqui e depois cair, igual aconteceu lá atrás, o mercado vai chegar até esse nível, vai subir talvez mais um pouquinho e depois vai cair. Essa é a bola de cristal que a gente não tem, e por isso que bolsa de valores é um risco. Agora, do outro lado, a gente tem o quê? Para crescer você precisa de energia. E aí você tem uma possível crise hídrica, que foi o vídeo da semana passada. Numa parte ruim, a gente tem talvez eleições que sempre causam um tumulto aí um pouco maior, talvez o governo acabe gastando mais do que devia. A gente tem também algumas questões com relação a essa reforma tributária que podem não sair exatamente como o mercado quer. Tá? A gente ainda tem uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, que pode trazer problemas, por exemplo, em concessões. A gente tem atrasos muito grandes em várias áreas de infraestrutura. Então, quer dizer, para o mercado sair dessa euforia atual para o pânico, também não demora muito. Então, você sempre tem que ir com cuidado no mercado. É igual aquela coisa, né? Se você estiver no alto mar, você não vai pegar e vai mergulhar lá e pronto, no alto mar. Né? Você vai ter alguns aparatos de segurança. Você vai saber onde tem talvez um barco perto, você vai saber se tem um salva-vida do teu lado, você vai saber alguma coisa, você vai talvez botar um colete salva-vida se você não sabe nadar tão bem, então você tem uma segurança. Se você estiver na bolsa, a mesma coisa, não pule de cabeça na bolsa, porque você nunca sabe quando vai ser essa mudança de humor, e a gente sabe que o Brasil tem uma série de problemas. Da mesma forma que essa série de problemas representa risco, ela representa também as oportunidades no Brasil. E claro, né, a bolsa pode ir a 200 mil pontos, como ela pode cair de volta para 50, 60 mil pontos. Então você sempre tem que tomar cuidado com essas situações. Agora vamos analisar o PIB mais de perto com aquela lupa, como a gente gosta de fazer. Tá? E aí a gente indo aqui em publicações, né? A gente tem aqui em contas nacionais trimestrais, a gente entra na biblioteca e a gente clica aqui e vai abrir esse estudo todo aqui que o IBGE dá pra gente de graça para você baixar lá no site do próprio IBGE, né? Você não precisa pagar nenhuma plataforma nem nada disso. E aí a gente tem aqui os dados, né, de trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. Então aqui a gente vê a força da economia no curto prazo. Eu não gosto muito desse porque você deixa muito ruído. Então teve aqui a parada, o fechamento de todo o mercado, por exemplo, aí foi lá embaixo. Aí você tem a reabertura e vai lá em cima. Tá? Trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Esse aqui eu já gosto um pouco mais. Você vê que cresceu 1% em relação ao ano passado. Lembrando que isso aqui são valores reais, né? Não são valores nominais.
Quando a gente pega últimos 4 trimestres, foi aquele que a gente viu. Então pega sempre os últimos 4 trimestres. Últimos 4 trimestres a gente sabe que está com um problema, porque pegou o segundo trimestre de 2020, que teve todo o fechamento da Covid. Foi um trimestre que teve um resultado pior, né, que foi esse daqui. Então no próximo trimestre a gente deve ver um aumento bem forte desse número daqui, talvez chegando já perto do zero. Eu acho que ainda vai ficar negativo, eu acho que positivo é só no terceiro trimestre, mas tem muita gente falando que já vai positivar no segundo trimestre de 2021. Acumulado ao longo do ano. Esse aqui eu também não gosto muito porque no primeiro trimestre só pega um trimestre, no segundo trimestre pega 2 trimestres, no terceiro pega 3 trimestres e no quarto pega o ano todo. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa comparação aqui que eu gosto, que é o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2021, e a gente tem aqui, né, ó, 1% de alta. Ah, não, isso aqui é resumo daquilo que a gente já falou antes. Então, vamos lá. Taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, que é o primeiro contra o quarto trimestre de 2020. A gente vê aqui um crescimento muito forte na agropecuária, 5,7%, e isso acontece todos os primeiros trimestres, porque a safra da soja ela é forte no primeiro trimestre. Tá? E com isso vem junto a parte de transporte e armazenagem, porque você tem que transportar e armazenar os grãos. Então é normal que esses dois aqui fiquem fortes. Agora, o que me chamou a atenção aqui na tabela foi os valores correntes, né? A gente viu aqui que a agropecuária bateu pela primeira vez o valor de 200 bilhões de reais em um trimestre, 208 bilhões de reais. Se vocês olharem, o primeiro trimestre é sempre o melhor e o segundo também. Olha só, 2016, 87 bilhões, aí o segundo 88. 2017, 98, segundo 84. Depois vai caindo. Isso aqui é exatamente a safra da soja. 2018, 96, depois 94, 2019, 98, 87. 2020, 124, 127, então esse número aqui deve vir muito forte, né? Se ano passado aqui, 2020, a gente pegou 439 bilhões de 7,4 só agropecuária, né, deve dar aí uns 6, 7%. Esse ano a gente já deve bater uns 8%, 8 e poucos por cento só da agropecuária. Quando a gente fala que o PIB de agro do Brasil ele chega perto de 20%, é porque a gente já está colocando os serviços que são juntos, né, que são interligados. Então, o serviço de tecnologia para irrigação, ele vai entrar lá em serviços, mas está relacionado ao agro. Um transporte de grãos, armazenagem de grãos, vai entrar em serviços, mas você está relacionado, por exemplo, ao agro. Então, o agronegócio do Brasil completo, ele hoje é maior do que 20% do PIB brasileiro. Mas quando a gente pega só essa parte agropecuária aqui, que é aquela coisa bem básica mesmo da agro, a gente tem aí um valor que está crescendo ao longo do tempo. E a gente vê aqui, ó, 309 bilhões, 326, 439, e esse ano deve passar de meio trilhão de reais. Bom, na outra esfera aqui a gente tem indústria de transformação com queda, administração, defesa, saúde, educação pública e seguridade social. Isso aqui são gastos maiores do governo em si, então até é interessante a gente ver. Só que o PIB ele é calculado pela ótica da oferta de produtos e pela ótica da demanda ou despesa, né? E aí essas componentes aqui da demanda ou da despesa, no caso, né, a gente percebe algo bem interessante que agora eu quero aproveitar para falar sobre o consumo do governo. A gente vê aqui que o PIB nesse trimestre aqui, ó, cresceu 1,2% frente ao trimestre anterior. O consumo das famílias caiu 0,1%, o consumo do governo caiu 0,8%, como a gente prevê com o teto dos gastos públicos. Agora, a formação bruta de capital fixo subiu 4,6%, mesmo tendo subido 20% no trimestre anterior. Essa comparação é contra esse trimestre. Então, quer dizer, ainda subiu mais ainda, né? E aqui a gente tem uma importação muito grande, uma importação que está crescendo muito, e aqui é a exportação. Bom, vamos dar uma olhada aqui na taxa
Série com ajuste sazonal, eu acho que ainda tem uma outra melhor. Série encadeada. Isso. Vamos pegar a série encadeada aqui. E a série encadeada tem uma questão que é interessante, que é o seguinte. Ela não pega preço, ela pega volume. Tá? Então, por exemplo, você hoje pode estar ganhando 200 bilhões, pode ter feito, né, de PIB 200 bilhões de reais na agropecuária. Só que esses 200 bilhões pode ser porque você aumentou a safra, e aí você tem um volume maior de produção, você tem uma produtividade maior porque você conseguiu plantar mais por hectare, você conseguiu uma produtividade maior porque as suas sementes morreram menos. Ou senão você pode ter um aumento de valor único e exclusivamente porque o preço subiu muito. O preço subiu 1000%, então o preço foi maior, mas o volume foi menor. Então essa série encadeada aproveita para a gente ver o volume. Quer dizer, se o volume está crescendo, se a quantidade de produtos, né, produzidos, desculpa o pleonasmo, está aumentando. Né? E a gente vê aqui a agropecuária saindo de 300 e agora 305 nessa série, 290, sempre pegando primeiros trimestres, que é a safra da soja, 278, 276, 284, 2017 foi o ano do recorde da safra, 235, 255, você vê que ao longo do tempo aqui tem um ou outro que cai, mas ela está subindo. Né? Quando a gente vai para a indústria extrativa, a gente já vê que é mais ou menos plano isso. 206, 226, 220, aí 213 aqui, desastre de Brumadinho, né? A Vale acabou sendo penalizada nesse ponto, 225, 222. Indústria extrativa Vale pega muito aqui de total, pega também muito da indústria do petróleo que está crescendo bastante. Tá? Agora, a gente vai para a indústria de transformação. Você vê que o volume que o Brasil produz hoje é parecido com o volume que ele produzia lá em 1995 na indústria de transformação. Por isso que a gente fala do sucateamento da indústria. Né? 95 não, vamos ser justos aqui, de 2003, por exemplo. Tá? Que é 118 aqui em volume. Tá? Então, quer dizer, o Brasil está 18 anos mais ou menos parados em termos de volume. A indústria de transformação ganha um pouco mais? Ganha, porque o preço dos produtos que ela vende subiu. Mas o quanto ela produz ficou parado. Então, a gente vê que a maior parte de empresas de recuperação judicial que a gente vê na Bolsa são empresas de indústria de transformação. Né? Você vai falar aí Recrusul, Wetzel, Mangels, Azevedo e Travassos na indústria de transformação, serviços. Mas a gente vai ver várias que são desse setor, porque é um setor que ficou parado já há 15, 16 anos. Quem se sobrepôs, né, quem conseguiu ganhar aí a competição é que conseguiu crescer porque aumentou a participação de mercado. Bom, você poderia fazer essa análise para todos, mas eu quero passar aqui para a ótica da demanda para falar com relação ao consumo do governo, que eu até botei aqui em negrito. O que é importante aqui no consumo do governo? Vocês verem que o consumo do governo em volume, né, não é em preço, em volume, ele vem crescendo ao longo do tempo. Então, olha só, 2002, por exemplo, quarto trimestre, 114, 2003, 119, 2004, 120, 2005, 123, 2006, 131. Isso explica muito da alta da Bolsa lá de 2003 a 2007. O Brasil começou a gastar um dinheiro que o próprio governo fazia. Então, era obras, era um monte de coisa. É uma forma de governo, tá? Não estou dizendo que está certo ou está errado. 2007, 132, 2008, 133. Aí veio a crise do subprime. O que o Brasil fez para crescer mais rápido? Aumentou o gasto do governo, 141, 2010, 145, você vê que vai aumentando em volume o gasto do governo, 147, 151, 155, até que chegou a crise real, que né, porque você não tem como ficar aumentando nessa proporção o consumo do governo. Chega uma hora que não aguenta o sistema. E aí chegou a crise real, né, que o Brasil acabou sofrendo lá, que foi a recessão de 2015 e 2016. E aí, por mal, né, o governo teve que, pelo menos, manter o gasto estável. Então, 153, 150, 151, 152. E aí veio a lei, né, o teto dos gastos públicos a partir de 2018. A partir de 2018, o governo ele tem que gastar o que ele gastou no ano anterior, mais
a inflação do período. Então, tudo que o Brasil crescer acima da inflação acaba sendo ganho em termos de escala. E aí, o que acontece a partir de 2018? Ó, o gasto já cai para 151, aqui 151 de novo, 145 em 2020, 2021 aqui nesse primeiro trimestre já 134, embora seja um trimestre que se gaste menos, né? O quarto trimestre gasta mais. Bom, 134 aqui. Então a gente começa a ver uma queda desses valores. E a gente consegue ver isso no acumulado em 4 trimestres aqui no gasto do governo também, né? Porque olha só, consumo do governo que costumava ser maior do que o PIB, ele passa a ser menor do que o PIB vários trimestres seguidos. Então, ó, agora foi menos 5,7 o governo e nos últimos 4 trimestres menos 3,8. Né? O PIB aqui no ano passado foi 1%, o governo menos 0,6%. É exatamente isso que o teto dos gastos públicos quer que faça para que o governo consiga pagar a dívida, gere superávit primário e entre de novo num ciclo virtuoso. E está sendo bem interessante essa questão. A outra coisa que me chamou muita atenção, tá, foi a tal da formação bruta de capital fixo aqui que a gente viu, esse crescimento mais forte. Tá? E é interessante a gente perceber o seguinte aqui, né? Na hora que a gente pega essa formação bruta de capital fixo, eu quero aproveitar para pegar uma série aqui que tem a variação de estoques também, porque o que me chamou a atenção foi a variação de estoques. Eu vou pegar até valores correntes aqui. Eu vou pegar valores correntes aqui. Bom, valores correntes aqui, variação de estoque. Tá? Eu acredito que não seja novidade para ninguém que o primeiro trimestre é um trimestre que tem mais variação de estoque no sentido que o estoque é reposto. Normalmente você tem uma venda maior no quarto trimestre, as pessoas recebem 13º, tem Black Friday, tem Natal, e aí as pessoas acabam consumindo mais. As lojas, né, os serviços, tudo, os pedidos, eles têm uma quantidade maior que tem que ser entregue nesse período, logo o estoque cai. Então, a partir do primeiro trimestre, as empresas vão repondo esse estoque. Então, se a gente olhar aqui, ó, em 2020, primeiro trimestre, 35 bilhões de reais de variação de estoque, 25 bilhões de variação de estoque no 2019, 32 bilhões em 2018, 26 bilhões em 2017. Se a gente olhasse quarto trimestre, a gente ia ver uma queda, né? Daqui, ó, queda, menos 26. Né? Ó, 770 milhões, isso aqui foi no auge lá da crise, 2016. Quer dizer, o Brasil estava mal pra caramba, ninguém estava investindo em aumentar estoque. Estava, na verdade, vendendo o estoque para conseguir ter fôlego para pagar dívida, para pagar fornecedor, para pagar a pessoa, né? Então, foi uma época mais difícil. Ó, 24 milhões, bilhões aqui, né? 26 bilhões, você vê que sempre é um número positivo. Mesmo lá no auge da crise, em 2016, a gente teve um número positivo na variação do estoque. Só que chama muita atenção a gente ter 83 bilhões de reais aqui de variação de estoque, que é mais do que o dobro de todos os outros primeiros trimestres. E aí o que acontece é o seguinte, por que essa variação de estoque está muito grande? Porque o mercado financeiro e as indústrias já perceberam que a recuperação da economia está muito forte. E por isso que a bolsa está subindo. Então, todos esses mercados, né, que foram muito afetados ali atrás com a cadeia de suprimentos, com o supply chain, eles acabaram que agora eles estão repondo o estoque mais à força. Se vocês olharem aqui no ano anterior, teve uma redução de estoque de 76 bilhões de reais. Né? Teve uma redução de estoque ao longo dos 3 trimestres aqui muito forte. Então, isso aqui é uma reposição. Por que não se repôs aqui antes? Por que caiu tanto no quarto trimestre? Porque a cadeia de suprimentos não estava suprindo tudo necessário. Então, você viu montadoras, por exemplo, que pararam porque não tem estoque.
porque não tem como fazer, não tem insumo para poder produzir. E aí, agora no primeiro trimestre, está tendo uma renovação disso. Então, provavelmente a gente vai ter uma variação de estoque muito grande nesse ano de 2021 com essa volta toda da economia, tá? E aí, esse foi um fato que me chamou a atenção. E para terminar, o que isso tem a ver com a formação bruta de capital? Né? A formação bruta de capital ela é composta da variação de estoque e de investimento em bens de capital, ou seja, aquilo que a empresa investe para ter um resultado futuro. E esse resultado futuro ele vem, né, normalmente são máquinas e equipamentos que ela compra e que ela vai depreciando ao longo do tempo. Então, à medida que o mercado vai melhorando, as empresas vão comprando mais máquinas e equipamentos. E a gente vê aqui um crescimento bastante robusto disso, né? A formação bruta de capital fixo, que é só a parte de máquinas e equipamentos, né, que é o investimento em bens de capital, somando variação de estoques, aí da formação bruta de capital, tá? A gente tem um valor de 397 bilhões de reais, tá? Que é muito maior do que os 293 bilhões do ano passado, que é maior inclusive do que os 366 bilhões do quarto trimestre, que costuma ser um trimestre que investe-se mais em bens de capital. Então a gente viu que mesmo assim cresceu em relação ao trimestre do ano anterior. Tá? E aí, gente, só para a gente poder terminar aqui, a gente tem uma questão de poupança. Por que a gente conseguiu aumentar tanto essa formação bruta de capital? Porque teve uma poupança que bruta agregada mais forte. Tá? O mercado como um todo está conseguindo poupar mais. E mesmo assim, né, por causa da variação de estoque de 80 bilhões, ainda faltou dinheiro, teve uma necessidade de capital. Acabou que as empresas se endividaram, não para comprar o fixo. O fixo foi 397 bilhões, a poupança bruta do país supriu. Precisou para poder garantir essa variação de estoques que vai ser necessária com o aumento da economia. Enfim, as empresas estão se preparando para o aumento da economia, o mercado já está precificando esse aumento da economia e pode ser um aumento realmente duradouro, então não vale a pena você ficar de fora da bolsa. Por outro lado, se acontecer lá igual 2009, 2010, que foi apenas um voo de galinha, um ano com crescimento de 7,6 e depois uma queda forte, pode ser que seja de novo um voo de galinha. Então, você precisa pesar esses riscos, pró e contra, se vale a pena ficar na bolsa ou se vale a pena recuar e talvez investir alguma coisa em reserva de oportunidades. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.